acontecer de novo. Agora vai de novo. Não deu. Agora vai de novo. Até acontecer. Amém. A palavra de Deus diz: bater e abrir-se-vos-á. A gente vai ficar batendo até a porta abrir. E eu quero declarar que ela vai abrir em nome de Jesus. Aleluia. Olha, eu não sei como você vai sair dessa palavra, mas eu quero declarar que você vai sair assustado, mas vai sair assustando. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Você vai sair assim: hã? Então é possível, só que você vai assustar alguém. Você vai encontrar e vai dizer: Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer, e eu não vou parar até acontecer e ver com os meus olhos, em nome de Jesus. Amém. Antes, eu só preciso te pedir um favor rapidamente. Curte o vídeo. Tudo que é organizado dá certo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, inimigos, manda no grupo da firma, manda para todo mundo que você puder. Agora, rapidão. Isso, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Ô irmão, você sabia que quase 45% das pessoas que assistem não são inscritas? Às vezes está do teu lado o ingrato aí. Se inscreve, ativa o sininho toda segunda às 7 e toda quinta-feira também às 7, mentoria de vida. E agora, antes de ir para a mensagem, só um aviso importante. Se você não sabe da nossa associação evangelística, eu tenho um convite para você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo. Todos os dias, milhares de pessoas estão sendo alcançadas através da nossa associação. E eu quero aproveitar hoje para celebrar a Jesus pela vida dos nossos Arões, dos nossos voluntários e dos milhares que doam e estão vendo os milagres acontecerem. Todos os dias o nome de Jesus tem sido glorificado em prisões, em lugares aonde a comida não chega, mas agora está chegando através da associação evangelística. Então, muito obrigado. E agora, vamos para a mensagem. Hoje a palavra é um pouquinho mais extensa. De novo. Você sabe que tem coisas que eu demoro para pregar porque eu demoro para entender. Eu não sei quão avançado é o seu nível de cognição, mas o meu, devido ao meu TDAH, para algumas coisas que eu processo rápido, outras eu demoro para entender. E esse aqui é um dos textos que eu demorei para entender. Eu quero que você leia comigo Gênesis, capítulo de número 32, verso de número 24. Você está comigo, amém? Vou ler para você. Jacó foi deixado só, e ali lutou ele com um anjo até romper o dia. Por isso que eu demorei para pregar, tá vendo? E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Vamos, só eu que fiquei preocupado com o texto? Vamos deixar claro. Um anjo e Jacó. Anjo.
Irmão, você tem que pegar comigo, pelo amor de Deus. Um anjo. É isso que eu espero. Meu irmão, estou em Itajaí, tem que respeitar. Um anjo. Jacó. Irmão, só ficou o anjo e o Jacó. E o anjo poderia abençoar Jacó, só que o anjo quer vazar. E o Jacó sai no soco com o anjo. Irmão, eu estou fazendo igual eu conto para os meus filhos, para ver se todo mundo entende o drama. O anjo saiu no soco com Jacó, porque Jacó não queria deixar o anjo embora. Não, você está comigo? Amém, amém. E o anjo falou, eu quero ir embora. E o Jacó falou, você não vai? E o anjo falou, eu vou. E o Jacó falou, você duvida? E avançou no anjo. Ai, irmão, tem coisa que eu quero ver em filme para entender melhor. Isso aqui é uma das coisas que quando eu chegar na eternidade vou dizer, Deus, só uma paradinha rápida para eu entrar em paz, que eu não vou conseguir nem dormir, que eu sou fofoqueiro. O Jacó avançou no anjo, sim ou não? Eu quero só entender aonde foi a pancada. Irmão, a Bíblia vai dizer, e o anjo, vendo que não estava dando certo, que o rapaz não desistia, feriu a coxa dele. Aí o anjo pensou, agora o Jacó deixa eu em paz. E o Jacó falou, agora que eu vou ficar. Irmão, minha cabeça de quinta série imagina o Jacó agarrado na asa do anjo. Eu não sei, irmão, é muita criatividade infantil, mas eu só sei que o anjo falou, me deixa aí, Jacó. E o Jacó falou, só deixo se tu me abençoar. E a Bíblia vai dizer que Jacó saiu mancando, mas saiu abençoado. André, nós dois aqui somos menos normal, talvez. Eu talvez mais. O anjo é tipo assim o José Aldo. E o Jacó é nós. A chance de nós tomar um pau é grande. Só que aí eu fiquei pensando uma coisa, convenha comigo. Você acha que há possibilidade de Deus perder para um homem? Sim ou não? Então óbvio que Deus nunca perderia para um homem. É óbvio que o anjo nunca perderia para Jacó. Então por que a luta prevalece? Por que Deus deixa Jacó lutando uma luta que seria impossível de vencer? Porque há orações que a gente faz e transforma o ambiente. Agora, há orações que a gente faz e transforma a nossa vida para sempre. 10 irmãos pegaram, eu vou melhorar. A luta não era para a bênção de Jacó, a luta era para a transformação do coração de Jacó. Não, você vai melhorar, eu prometo que vai melhorar. Sabe qual é a nossa questão? É porque a hora que o anjo passa na nossa frente, a gente não acredita que pode ir contra ele. Você está certo, você não pode ir contra o anjo. Só que quando você luta contra o anjo, você está dizendo que pode ir contra você. Meu Deus, vai ter que melhorar. Jesus, me dá a luz agora, porque se não passar daqui, o pau vai torar. Eu vou falar bem claro e rasgado. Tem coisas que a gente ora uma vez e nunca mais ora, porque não acredita que Deus é poderoso para fazer. Tem coisa que a gente ora uma vez e nunca mais ora, porque não acredita que a nossa fé é suficiente para alcançar o milagre que a gente deseja. A gente não vive milagres extraordinários porque para na porta do anjo, olha o tamanho do anjo, vê a dimensão do anjo, mas às vezes não é nem o anjo que nos assusta, é o problema que a gente precisa ser resolvido. A gente crê na medida da nossa fé, e às vezes a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Por isso que a gente nunca vai dar conta de um anjo. Sabe o que eu acho maravilhoso? E eu quero que você caminhe comigo a partir de agora. Jacó olhou para o anjo e entendeu que a bênção dele estava no anjo. Irmão, eu vou falar uma parada perigosa. Se você entender que a sua bênção está nessa palavra, você não vai deixar acabar.
Você não vai deixar a mensagem chegar no final sem você sair na mão com aquilo que você está buscando no Senhor há muito tempo. Coisas que você já desistiu, coisas que você já abandonou, coisas que você deixou para trás porque não acredita mais que Deus pode fazer. Está na hora de puxar pelo cabelo aquela oração que ficou lá atrás e dizer: eu só vou sair dessa palavra quando eu tiver certeza que Deus pode fazer, e Ele vai fazer acontecer no nome de Jesus. A mensagem vai acabar. Aí você diz: só vai acabar a hora que o meu milagre começar a acontecer. Só vai acabar quando eu começar a ver o meu testemunho ser gerado. Enquanto isso, eu não vou parar de orar. Enquanto isso, eu não vou parar de bater na porta. Enquanto isso, eu não vou desfalecer até que o meu milagre aconteça. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Jacó é sinistro. Jacó está no Val de Jaboque. Val de Jaboque é o vale da decisão, é o vale do posicionamento. Só que eu quero te lembrar que quem é Jacó? Jacó tem um sinônimo muito forte, o nome dele. Jacó significa enganador. Então, o Val de Jaboque e a luta com o anjo não vai garantir apenas a bênção, vai mudar o futuro de Jacó para sempre. Você é Jacó até lutar com Deus. Você é Jacó até colocar sua fé na prática. Mas depois que você coloca a sua fé em prática, quando você confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o que você precisa e descansa nele, você se torna Israel. Irmão, eu vou falar uma parada que não é tão simples, mas é exatamente aquilo que a gente precisa para viver. Uma fé assustadora é o que nos coloca na frente de milagres extravagantes. A maioria de nós trava na porta do anjo. O anjo passa na nossa frente, a bênção caminha na nossa frente, e a gente não acredita que pode acontecer. A gente acredita que Deus faz a vida dos outros, mas na nossa a gente não acredita que é possível. A gente acredita no milagre que Deus pode abrir a madre de alguém, mas não acredita que na nossa vez Deus vai fazer. A gente acredita que Deus cura o câncer dos outros, mas na nossa vez a gente não acredita que Deus cura o câncer. A gente acredita que Deus faz a vida dos outros, mas na nossa vez a gente não acredita que Deus pode abrir o mar. Sabe por quê? Porque enquanto você não tiver a coragem de Jacó para segurar um anjo, você não vai viver milagres absolutamente nenhum, porque você prefere deixar o anjo passar e se manter seguro no problema que você vive, do que acreditar que Deus pode fazer apesar de você. A questão é, o anjo era o detalhe. É Deus que está no comando da história. Jacó não aguentava um segundo com o anjo, mas Deus deixou o anjo aguentar Jacó. Vamos ver até onde Jacó vai. Você vai ter que ficar, irmão, pelo amor de Deus, vamos ver até aonde a sua fé vai. Passou uma hora e o Jacó estava agarrado no anjo. Eu imagino Deus assim: vamos ver até onde vai. Passou 2 horas e o Jacó estava segurando o anjo. Passou 3 horas e o Jacó estava segurando o anjo. Passou 4 horas e Jacó estava segurando o anjo, irmão, e o pau torando. Passou 1 ano e você ainda está orando pela sua família. Passou 2 anos e você ainda está orando pelos seus filhos. Passou 3 anos e você está ainda orando pela sua carreira que parece que não vai. Passou 4 anos e você ainda está orando pelo milagre que não acontece. E você está lá aguentando. Aleluia. Fala para o irmão do lado, fala: continua, continua, continua. Você pode até sair ferido, mas você vai sair celebrando o milagre completo que Deus vai fazer. Você pode até sair cansado, mas Deus vai fazer o milagre. Mas aí que tá, a gente fica assim: não, isso não dá certo. Esse é o problema. Eu não estou falando que você vai desafiar Deus e vai vencer. Eu
estou falando que você precisa desafiar a sua fé para poder descobrir se Deus quer ou não. Irmão, eu aprendi com os meus filhos que a insistência é a pedagogia do querer. Vou lembrar da cena de hoje de meio-dia. Mamãe, quero picolé. Minha esposa falou, só se você comer. E ela disse, mas eu quero picolé. E a minha esposa disse, tem que comer tudo. Minha esposa é o anjo. Não, você vai entender agora. E a Serena falou, eu quero sair da mesa porque eu vou comer picolé. E o anjo segurando, e o pau torando, e eu só vendo. O intercessor. E você vai pegar o que vai acontecer aqui. E aí ela, eu quero picolé. E eu quero sair. E eu quero ir embora. E a Paula vai comer. E o anjo saindo no palco Jacó. E eu ok. Só olhando. Aí uma hora eu olhei pro meu Jacózinho. Falei, vamos fazer o seguinte. Come uma colherada do papai. Outra colherada da mamãe. Outra colherada da Gri. E o papai te dá o picolé. Irmão, o prato ficou vazio. Ela comeu o picolé e saiu. Brava com o anjo, mas com o picolé na mão. Não, eu preciso falar uma parada. Tem coisa na vida que é tão simples para entender a maneira que Deus age, que você se descobrisse que se a sua fé for colocada em prática, milagres que demorariam anos acontecerão em dias, você já estaria vivendo coisas muito mais poderosas na presença de Deus. A maioria das vezes Deus tem milagres extraordinários, mas no primeiro minuto com o anjo a gente diz, tá bom, vai, deixa pra lá, vai na casa do outro, faz na vida de alguém, a minha fé não alcança. Mas se você experimentar segurar o anjo e aguentar o anjo, e quando eu digo anjo, irmão, eu só quero que você entenda, é resistir em oração. Quando eu olho para a Bíblia, você vê a quantidade de pessoas que resistiram em oração e venceram. Um dos exemplos mais claros é a Ana. A Bíblia diz que Ana resistiu. E a Ana resistiu ano após ano, sendo humilhada, mas orando. Sendo humilhada, mas orando. Sendo deixada de lado, mas orando. E aí a Bíblia vai dizer que chega um momento que Eucana diz para ela, para com isso, eu sou para você mais do que 10 filhos. E Ana olha para Eucana e diz, segura aí, porque eu não vou perder o anjo de vista. Orando, sendo humilhado e orando, apanhando e orando, sendo desacreditado e orando. Aí chegou uma hora que Deus olhou do céu e disse, pois agora eu vou fazer. Tome Samuel. No dia que Deus deu Samuel a Ana, Deus deu um sacerdote para Israel e deu o próximo rei para a nação, que seria Davi, através do filho que ungiria. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas quando você resiste, quando você não desiste, quando você tenta mais uma vez, por mais que todo mundo diz, não dá para tentar, esqueça, já aconteceu errado muitas vezes, mas você está lá, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Chega uma hora que até o anjo cansa e diz, vai sair mancando, mas vai viver o milagre. Eu vou falar uma coisa para você, tem coisas que eu vivo com Deus, que foi na insistência, que hoje até eu me arrependo um pouco porque pedi tanto. Porque é um problema que eu não queria ter na minha vida, agora tem. Mas eu imagino que Deus diz, está mancando, mas você que pediu. Então agora dá conta. Eu só quero que você compreenda que essa mensagem carrega um divisor de expectativas. O problema é achar que Deus se tornaria escravo da nossa vontade. Mas não é sobre ser escravo da nossa vontade, mas é ser aquele que ajuda no meio da nossa dor. Tem coisas que médicos ajudam, tem coisas que pessoas ajudam, tem coisas que bancos pagam, mas tem coisas que só Deus pode fazer.
Obrigado, irmã, pelo glória a Deus. Eu vou falar de novo. Tem coisa que médico dá conta, tem coisa que advogado consegue, mas há algumas coisas que só Deus pode fazer. E aí, irmão, se só Deus pode fazer, então é aqui que eu vou ficar insistindo, é aqui que eu vou ficar lutando. Eu vou fazer tudo que dá nos outros lados, mas o meu milagre vai vir do Senhor. A minha bênção vai vir do Senhor. Eu imagino o Jacó olhando e falando assim: querido, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu ficar sozinho aqui, eu não vou romper Jaboque. Eu vou ficar aqui aonde você me deixar. Mas se você me abençoar, eu saio daqui diferente. Se você me abençoar, eu vou sair daqui e você também vai sair. Mas se você não me abençoar, você não sai. Eu vou ficar segurando. Irmão, entenda, é uma paráfrase para o nosso tempo. Jacó lutou com o anjo, mas você não vai lutar com o anjo, você vai lutar contra a sua incredulidade. Jacó lutou contra o anjo, mas você vai lutar contra as vozes que se levantam para você não viver o milagre. Jacó lutou contra o anjo, mas você vai lutar contra a sua falta de fé, você vai lutar contra a sua falta de coragem, você vai lutar contra a sua covardia, você vai lutar contra aquilo que todo mundo diz que não dá, mas você, porque sabe que o Deus que você serve é poderoso, maravilhoso, extraordinário, vai lutar e vai vencer no nome de Jesus. Olha, preparado? E ele lhe disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. O anjo está perguntando, depois de uma noite inteira lutando com Jacó: qual que é o teu nome, infeliz? Vou ter que resolver o teu B.O. Qual que é o teu nome? Ele diz: Jacó. E disse ele: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Não, irmão, pelo amor de Deus, tem que ser um aleluia 3.0. Eu vou falar de novo, de novo. Uma chance só. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te, teu nome. E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. No final ele disse: eu vi Deus face a face nessa batalha, e mesmo Ele podendo aniquilar com a minha vida, Ele me preservou pela sua misericórdia. Olha, eu vou declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em breve o seu lugar de luta será chamado de Peniel. Meu Deus, será que tem alguma mãe que acredita que o seu lar vai ser uma Peniel, que você vai voltar para o lugar aonde lutou e vai ver a bênção de Deus derramada sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre a restauração? Ei, será que você consegue imaginar que o leito de hospital, que um dia foi o cárcere da sua enfermidade, pode se tornar o ambiente do maior milagre da sua história? Lindo, se ninguém pode fazer, agarre a sua fé toda naquele que é o único que tem o poder para fazer. E no nome de Jesus, Ele fará. Eu vou falar uma parada e termino aqui, prometo. Ano passado eu voltei das férias meio bravo. Falei: Deus, eu prego para tanta gente, nunca vi um cadeirante levantar. Eu tenho essas crises. Aí eu falei:
Eu quero ver, Jesus, um milagre no meu olho, com o meu olho. Todo mundo fala. Eu quero viver essa parada aí. Irmão, vou te falar uma coisa. Isso aqui é coisa mais tonta da minha vida, mas eu preciso te dizer o que aconteceu. Voltei para as férias, fui pregar no evento, tinha um cadeirante na frente. Irmão, a gente quer lutar com o anjo, mas às vezes o anjo é meio grande, né? Aí eu fiquei pensando, será que eu quero mesmo? Aí eu desci lá, falei com o cadeirante, falei, posso orar por você? Pode. Aí comecei, levanta ele, Jesus. Irmão, e levanta, e ora, e nada. Voltei pro hotel cabisbaixo. Falei, poxa, Jesus, fiz a minha parte. E que o nosso problema é que a gente acha que Deus às vezes está obrigado à nossa vontade. Fui pro hotel frustrado, me lembro que no outro dia ia pregar em outra cidade. E aí, quando eu cheguei no outro evento, tinha mais uma cadeirante esperando. Aí eu desci. Fui lá de novo orar pela cadeirante. Só que chega uma hora que você está tão cansado que você nem está mais vendo o anjo, você só está dando soco no ar. Se Deus fazer, fez. Se Deus não fazer, eu estou aqui dando a minha parte. Irmão, pois no dia que eu tinha abandonado, mas estava lutando com o anjo, mesmo assim, a mulher levantou da cadeira. Tá vendo? Olha aí, ó, ninguém valoriza. Esse é o problema. Irmão, a mulher levantou da cadeira de roda. Não, eu não estou mentindo para você. Não, calma, eu também fiquei igual a você. Será? O pau que rola nas redes é que essa mulher já andava antes. Irmão, eu vou perante Jesus. A gente quer viver um milagre, mas a gente não está nem preparado para contar o testemunho. A mulher levantou e eu falei, oh meu Deus do céu. Aí eu falei para ela, a senhora tem certeza que a senhora não andava? Irmão, eu estou falando isso aqui perante meu Jesus que está no céu. A senhora não andava mesmo? Não. Anos que eu não levantava da cadeira. Que, irmão, você acha que foi suficiente? Eu fui na filha dela. Falei, moça, vem cá. Só para mim. Ela andava? Irmão, a gente luta com o anjo, mas não está nem preparado para o testemunho. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Deus fazer o testemunho que você ora há tanto tempo, você vai ficar desacreditado. Você vai ser sério que dava mesmo? Sério que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que eu posso pensar, pedir ou imaginar? Sim, Ele é. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vou te contar o que aconteceu. A menina falou, sim, não andava e Jesus curou ela hoje. Aí eu voltei pro hotel, não dormi a noite toda, fiquei assim. Pensando, vai vazar um vídeo dessa mulher andando ontem e as pessoas vão achar que eu sou charlatão. Nunca postei a mulher andando. Você está rindo? É por isso que a gente não vive tanto milagre como poderia com o Deus que a gente tem. Porque a gente até luta com o anjo, mas não acredita que um dia vai ter testemunho. Sabe o que eu queria dizer para você? Deus faz tanto além do que a gente pode pensar ou imaginar, que se a gente gastasse mais tempo com o anjo, e quando eu digo anjo, você já entendeu, você sabe do que eu estou falando. Se você desistisse menos e continuasse tentando, portas trancadas seriam abertas, lugares intransponíveis virariam caminho para você, lugares que ninguém chegou, você e a sua casa chegariam para a glória de Deus. Mas isso é para os que insistem. Prometo que eu vou terminar agora. É que eu marquei tanta coisa legal para falar e eu esqueço de tudo. Porque tem coisas que Deus faz e a gente fica assustado mesmo.
Eu vou terminar dizendo para você: Jacó saiu do val de Jaboque e saiu abençoado por Deus. 3 amém. De novo. Ele saiu do val de Jaboque e foi abençoado por Deus, mas saiu mancando. Será que vale a pena? Vamos de novo. Saiu do val de Jaboque, saiu abençoado, mas saiu mancando. Você está dando amém para tudo? É sério? Na nossa vida, a gente não dá amém para tudo. A gente quer a vitória, mas não quer o processo que Deus nos coloca. A gente quer a vitória da batalha, mas não quer nenhuma cicatriz das marcas de batalha. Por isso que a gente desiste antes da própria batalha começar às vezes. Porque a gente não está preparado nem para a batalha, muito menos para a vitória. Não existe nenhuma grande guerra onde o vencedor não saiu com marcas. Eu só quero que você entenda, e aqui eu termino. Para aqueles que persistem, as vitórias serão garantidas, mas as batalhas deixarão marcas, e essas marcas também serão partes da sua história. Todo mundo que venceu uma grande batalha carrega consigo cicatrizes, e as cicatrizes são um memorial das batalhas. Você lembra, você olha, você agradece, mas ela continua lá para lembrar você que o que te manteve vivo, o que fez a tua Peniel, foi porque na tua dificuldade você ficou face a face com Deus e Ele preservou você e te deu a vitória. Ficou marcas, mas valeu a pena. Ficou marcas, mas Deus deixou você prevalecer. Ficou marcas, mas você está respirando de pé agora. Ficou marcas, mas o seu milagre agora tem nome. Ficou marcas, mas o seu testemunho agora é verdadeiro. Ficou marcas, mas valeu a pena. Em nome de Jesus, vai valer a pena. Eu vou só falar uma parada. Eu só preciso que você entenda. Deus ama e valoriza aqueles que não desistem. Deus se afeiçoa por aqueles que não abandonam a sua fé. Deus gosta daqueles que insistem de joelhos dobrados, mesmo tendo todos à volta de pé, indo para longe do milagre. Deus valoriza os que ficam, Deus valoriza aqueles que insistem, e Deus recompensa aqueles que permanecem de pé no meio da batalha com milagres sobrenaturais. Eu quero declarar que você não será aqueles que vão embora. Você vai tentar de novo e de novo. De Itajaí, cometi uma gafe. Itajaí, que é a cidade. Ai, Jesus. Olha, ela tá me olhando? Ela tá aqui ainda? A palavra de hoje do nosso mentoria de vida é: governe a sua mente antes que ela governe você. Talvez esse seja um dos grandes desafios da nossa vida, que é colocar limites, parâmetros e ordem dentro da nossa cabeça. Hoje nós vivemos um tempo das dores sem nome. A gente sente, mas não sabe o que é. Dói, mas a gente não sabe aonde incomoda. Aflige, mas não sabe de onde vem. E isso é o nosso maior desafio, porque não custando as guerras externas, tem as internas também. Mas hoje eu vou resolver só uma. Com essa palavra, uma
guerra dessas aqui dentro será resolvida. E no nome de Jesus vai ser resolvido dentro de você também. Amém? Eu só vou te pedir uma coisa antes de ir para a mensagem. Se você ainda não curtiu, é rápido, curte o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que é uma palavra relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E hoje eu vou aproveitar para fazer uma indicação importante. Nós temos um canal novo chamado Oi Deus, Sou Eu de Novo, que ele é gratuito. Todo o nosso devocional, todos os dias, o devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, entra no nosso canal do Oi Deus, Sou Eu de Novo, às 5 horas da manhã. Se você não sabia, já corre também depois e se inscreve lá. É uma coisa que eu queria dizer para você com muita alegria. Você sabia que o nosso canal do YouTube é um dos canais com o maior número de retenção do mundo? Não, sabe o que isso significa? Que uma mensagem de 30 minutos é assistida mais de 80% pela maioria dos usuários. Isso são mais de 10 milhões de pessoas que assistem a mensagem inteira, do começo ao fim. Você pode celebrar Jesus comigo, meu lindo? Aleluia! É só Deus que pode fazer algo assim. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para a palavra e vamos viver aquilo que Deus tem. Vamos para a palavra, vamos para a palavra, vamos. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: ah, Senhor, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Amém. Veja, a gente parte de um pressuposto aonde algo extraordinário, epifânico está acontecendo. Epifania traduz-se como aquela experiência única, peculiar com uma presença de Deus, aonde você não consegue dizer o que é real e o que não é mais real. É tão grande, é tão assustador, que a gente chama de epifania. Uma experiência que a gente não consegue explicar com palavras, e é exatamente isso que Jeremias está vivendo. E o chamado dele não é comum. É para ser um profeta para as nações e falar para as nações. Quando a gente olha na Bíblia, esses grandes chamados, eles não foram apenas em uma vez ou duas, foram várias vezes. E todos os homens que Deus chamou, na sua grande maioria,
apresentaram argumentos parecidos. Jeremias, quando é chamado por Deus, diz: eu ainda sou uma criança. Moisés, quando é chamado por Deus, diz: ninguém vai acreditar em mim. Sabe, Maria, quando foi chamada por Deus para gerar o Salvador, disse: eu sou uma menina. Eu tenho um marido e nem desposada com ele eu fui ainda. Eu tenho um cônjuge que nem deitei com ele. É como se nós sempre tivéssemos uma desculpa pronta, moldada pela nossa cabeça, para dizer o porquê não dá para viver o que Deus tem. É uma questão construída na nossa memória, na nossa mente, e que isso é parte da construção dos nossos pais. É dizer que não conseguimos antes de tentar. É dizer que não dá antes de não dar de fato. E isso é uma coisa tão do ser humano, tão nossa, que se aplica em todas as áreas da vida, desde quando a gente criança nasce. Desde que nasce, a gente já é preparado para dizer palavras como: eu não consigo, não dá. E aí eu vou falar para você que isso é a nossa mente governando sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. A grande parte das coisas que nós não desfrutamos, que nós ainda não vivemos, tendo a oportunidade para viver e não o fazendo, é porque a nossa mente dominou sobre o nosso futuro. Eu vou falar uma coisa bem simples aqui para você, coisa básica, mas tem gente que nunca viajou de avião e nunca vai viajar de avião, porque ela tem uma coisa criada na sua mente, que aquilo dali é muito perigoso, que ela vai morrer no dia dela, o avião vai cair de certeza. Então ela criou uma história na cabeça dela, acreditou naquela história, então ela nunca vai conhecer outro país, porque ela nunca vai entrar no avião. Então, tudo aquilo que a gente forma na nossa mente, que gera paralisia nas nossas falas e nas nossas decisões, de maneira automática, bloqueia o nosso futuro. Isso aqui é Jeremias dando um bloco no que Deus havia falado, ignorando tudo aquilo que eu havia ouvido, dizendo uma coisa tão tosca: eu sou um menino, eu sou uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo: poxa, maneirão o que você está falando, mas o Senhor sabe quem eu sou, eu não posso, eu não sei falar. Moisés era gago. Aí você vai vendo os exemplos e todo mundo tem uma grande desculpa para dizer por que não dá. E aí a questão é, como você trata isso? Eu vou dizer para você que algumas coisas a gente precisa de tratamento de choque mesmo. De umas coisas a gente precisa de atos desesperados para viver um futuro tranquilo. Eu vou te contar uma experiência com meu filho, com o João. Eu tenho 3 filhos: João, Noah e a Serena. Para quem não sabia, são os 3. E com a mesma mulher. Importante falar, hoje o mundo está um pouco diferente, não é mesmo? Amém. E são todos meus. Também é uma coisa importante para se falar, não é mesmo? E parecem muito comigo, que também é uma coisa importante. Mas olha, o João é o meu filho mais velho. O João, ele era para ser o mais destemido. Por ser o mais velho, é o que desbravou primeiro tudo que os outros irmãos estão vivendo agora. João aprendeu a nadar primeiro. João aprendeu a maioria das coisas primeiro pela sua própria idade, 2 anos na frente do mais novo após ele. Só que eu descobri que o João precisava de uma realidade existencial dramática, controlada.
Achei chique falar isso. Eu vou te dizer o que eu fiz com o João. João tinha medo de tudo. Não posso, não dá, não vou, vou morrer. Um dia a gente estava num parque que tinha montanha-russa. E como eu sou um pai exemplar, disse para ele: vamos nesse brinquedo, que não é uma montanha-russa. Parece uma montanha-russa, tem jeito de montanha-russa, mas é um minhocão. Ô irmão, só quem é raiz sabe o que é um minhocão do Tupã. Meu Deus do céu, Shopping Big lateral. Só joinvilense sabe o endereço dos circos que dão, né, emoção. Irmão, eu me lembro que o João entrou, e quando o negócio fez assim, atraque, ele olhou para mim e falou assim: Deus, pai. E ele começou a chorar desesperado. E eu disse uma coisa para ele: filho, quando terminar, escreve o que o pai vai te dizer. Quando terminar, você vai pedir para ir de novo. Irmão, ele chorou, ficou branco. Pensei que ia desmaiar. Quando abriu o carrinho, que ele saiu, ele falou: pai, posso ir de novo? Olha, escute bem. Não, tudo bem, o João que está traumatizado, eu já venci. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem a maioria das coisas que Deus queria que a gente vivesse, a gente não vive, porque diz para Deus que não dá. A maioria dos propósitos extraordinários de Deus para a nossa vida, a gente não vive, porque as nossas desculpas são convincentes para nós. E a gente acha que Deus comprou as nossas desculpas e desistiu da palavra que Ele tem ao nosso respeito. Olha, senti que Deus está falando nesse lado aqui. Sabe quantas vezes você já disse para Deus que não dá algo que você sequer tentou? É legal ver esse constrangimento. Quantas vezes você deixou de viver coisas que Deus poderia ter mudado a sua vida, porque você não teve coragem de fazer? Quantas empresas não foram abertas, porque você não teve coragem de fazer o que era para ter sido feito? Quantos negócios não prosperaram? Quantas vagas ficaram sem preencher, porque você não teve coragem para se posicionar? Quantas coisas que Deus tinha para a sua vida, que você não viveu, porque você disse desculpas extraordinárias, só que não resolveram o seu futuro? Quantas coisas? Porque a nossa mente está governando sobre a nossa vida, e a nossa mente é preparada para ficar no silêncio. Nossa mente sempre vai nos levar para lugares seguros. Sempre. Lugares seguros não representam segurança. Em alguns casos, se não na maioria, significam estagnação. E esse é o nosso problema, porque a gente diz: Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse. E aí Deus vai dizer: mas eu já te dei ideias que você nunca fez sair do papel. Eu já te mandei palavras, sonhos, profecias, recados, mensagens, e você nunca se posicionou. Mas a desculpa estava pronta. Não, é porque eu não estou preparado ainda. Não, é porque não dá. Não, porque o Senhor não sabe a minha história. Não, porque o Senhor não sabe de onde eu vim. Esse é o problema. Nós sempre temos uma desculpa. Eu acho extraordinário o que Deus vai falar com Jeremias, porque Jeremias, na cabeça dele, está preocupado em fazer o que vai fazer, pensando que vai estar sozinho no lugar que Deus o envia. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é: Deus nunca te envia para um lugar que Ele não vai te acompanhar. Se Ele te enviou, Ele vai acompanhar. Se Ele te enviou, Ele vai abrir a porta. Se Ele te enviou, Ele vai abrir o caminho. Se Ele te enviou, Ele vai esperar você no destino. Se Ele te enviou, Ele é responsável pela sua saída e pela sua chegada. Ele não desampara. Se Ele mandar você, Ele vai junto.
Ei, se ele mandar você, ele vai junto. Grava isso, se ele mandar você, ele vai junto. Eu falei pro João ir, mas eu fui junto. Coitado do Noah. O Noah caiu no mesmo golpe. O Noah estava orando para não crescer. O Noah, na última vez que nós fomos no parque, ele foi até debaixo do negócio que mede para ver se dava altura. Aí ele fez assim: ô pai, ainda não deu, né, pai? Eu falei: ainda não. Ele falou: amém. Oh meu Deus, quase deu um testemunho. Aí ele saiu falando: olha, mas então, né, pai, aí um dia quando eu for grande, né, pai, aí vai pra frente. Então eu acho que Deus está deixando ele pequenininho ainda pro trauma assim não ser tão grande. Irmão, isso aqui parece bobo, mas eu não sei se você pegou. Tem gente que não quer crescer muito. Irmã, se tu tiver com o teu marido, dá um soco no baixo assim dele e fala: tu vai crescer, tu vai alcançar a medida, tu vai entrar na montanha russa e tu vai mudar nós de vida, filho, senão o pau vai torar. Ô irmã, imagina você 3 horas da tarde na academia, do nada. Recebe. O Senhor põe os teus anjos aqui. Só que para isso você vai precisar de um homem corajoso. Aleluia. Irmão, sabe por que isso é importante? Porque daí Jeremias diz para Deus: Deus, eu sou apenas uma criança. Na cabeça dele, Deus ia dizer: então tá bom, volta quando você ficar adolescente. Aí Deus diz assim: Jeremias, você não vai falar, você vai abrir a boca e eu vou falar através de você. Não serão as tuas palavras, serão as minhas palavras através de você. Você vai abrir a sua boca e você vai falar: Maria, eu sou apenas uma menina. Não, o meu Espírito vai entrar em você e o nome dele será Jesus. Ele é o nosso Salvador. Moisés: não, mas eu sou gago, ninguém vai acreditar em mim. Moisés, coloca a mão dentro da roupa, tira a mão, ficou leprosa, coloca de novo, ficou curada. Moisés, joga o cajado no chão, jogou, virou uma serpente. Pega o cajado, virou de novo um cajado. Porque quando Deus está com você, quem não acredita vai ver o sobrenatural e vai ter que acreditar. Quando Deus está com você, é impossível para todo mundo, mas Deus faz acontecer através de você. Só que é aí que está. Olha, a gente só precisa governar sobre a nossa mente, aprender a tirar cadeias que a gente mesmo criou, vencer os nossos medos. Se a gente não vence os medos na nossa mente, a nossa mente será governada pelos medos que a gente achou que nos defendia. Todo medo é um bloqueio para que você não vá mais longe. Não chame bloqueio de porque eu sou sábio. Não, lindo, você só é um medroso que não vai avançar. Tem coisas que lá no futuro, lá na frente, você vai dizer: olha, por que eu não fiz? Você tinha força, virtude, só não tinha coragem, porque a sua mente governou sobre você. Governar sobre a sua mente é tirar o limite que os seus pais colocaram lá atrás sobre você. Quantos de nós fomos amaldiçoados na infância? Ouvimos que nós não iríamos chegar longe, que nós não iríamos avançar, aderimos cultura que, paralisa todo o nosso futuro. A gente acha que tem um modelo excelente, até olhar para a palavra de Deus e ver que tem algo melhor. Entendeu? Eu quero só que você entenda. Você precisa levantar dessa mensagem e dizer: Deus, mostra aonde estão as barreiras, e senta para ouvir, porque vai vir história longa.
Tem coisas que a gente acredita e tem certeza sobre nós que é mentira. Quando você diz, eu não sei falar, você está mentindo, porque enquanto dizia, eu não sei falar, você já estava falando. Quando você diz, não estou pronto, na verdade você está se protegendo para não ser colocado num dia difícil. Quando você diz que não dá para você, na verdade não é porque não dá, é só porque você não quer o risco que vai te tirar o sono. E na maioria das vezes nós estamos sempre nos defendendo e protegendo a nossa mente, colocando ela num lugar seguro para nós. Deus diz para Jeremias, Jeremias, abra a tua boca, que eu colocarei as palavras dentro dela. Deus, aleluia, eu vou falar de novo. Moisés vai gaguejando mesmo, Moisés, que a hora que o cajado cair no chão vai virar uma serpente. Na hora que você colocar o cajado nas águas, o mar vai se abrir. Na hora que você colocar o cajado no riacho, a água amarga vai ficar doce. Faz que eu vou fazer através de você. Tira, entendeu? Aleluia. Eu estou empolgado, André. André, eu estou empolgado. André, eu queria que Deus tivesse falado comigo isso antes, porque tem coisa que eu demorei para viver, porque eu não tinha coragem para viver antes. Eu precisava que Deus colocasse eu no carrinho da montanha e falasse assim, vai dar tudo certo, confia. Irmão, todos os meus filhos estão sendo criados num modo de pressão. Não é fácil, porque tem uma menina no meio. E menina coloca mais pressão em mim do que eu nela. Às vezes eu sinto que é eu que estou entrando na montanha russa e ela que está lá fora. Mas de uma coisa eu preciso que você entenda. Mesmo achando que sou livre, ainda tenho prisões a serem quebradas aqui dentro. Porque tem coisas que eu acredito que dá certo hoje, que há 1 ano atrás, se me falasse, eu diria que nunca ia acontecer. Até Deus provar que Ele estava certo. Sabe, eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas se Ele chamou você, é porque dá. É que não importa quem você é, mesmo através de você, apesar de você, vai dar. Só que se você continuar dando desculpas, você vai continuar atrasando o teu futuro. Você vai continuar atrasando aquilo que já era para ter feito há muito tempo. A tomada de decisões que te colocarão em risco, mas que vão mudar o nível da sua família de desfrute, vão mudar o nível de gratidão da sua casa, vão levar você para um outro lugar, simplesmente porque você tirou o primeiro não da sua cabeça. Eu não sei se tem alguém aqui que tem medo de viajar de avião. Vou falar uma coisa para você. No dia que o avião daquela empresa caiu em São Paulo, no interior de São Paulo, eu estava dentro do mesmo avião, da mesma companhia, indo para outro lugar, no mesmo dia. E quando eu pousei, eu recebi umas 200 mensagens perguntando se eu estava vivo ainda. E eu ia pegar avião em conexão. É muito doido isso, não é? Porque é triste, é uma tragédia, triste demais. E aí o que você faz com isso? Eu tenho o mesmo voo para pegar agora, uma conexão com a mesma companhia aérea. E aí eu estou ali na porta do avião pensando, Jesus do céu, que loucura. Aí eu olho as pessoas saindo da fila do embarque e ficando na cidade do destino. E eu confesso para você, deu vontade de ficar também. E esse é o lugar aonde a gente se sobressai ou retrocede na história. E eu não quero que você me entenda mal no que eu vou dizer, porque agora não é sobre eu ter entrado no avião, é sobre você não fazer alguma coisa que Deus tem para você porque viu que deu errado na vida do outro.
É sobre você basear a sua história nos piores exemplos. É sobre você dizer que na sua vez não vai dar certo porque viu dar errado na vida dos pais, viu dar errado na vida dos avós e de todas as gerações. É sobre você reproduzir o mesmo modelo pacífico porque não está disposto a governar sobre a sua vida e sobre os seus pensamentos e vencer na sua mente. É sobre isso. No fim, Jeremias se tornou o que Deus disse, não o que acreditava. Eu vou dizer de novo: você não será o que acredita, você será o que Deus está dizendo. O que você acredita é limitado, mas o que Deus está te falando é maior, é sobrenatural e depende dele. Mas se você não aceitar, vai ficar paralisado na história. Eu não vim para esse mundo para viver no que acredito. Eu vim para viver aquilo que Deus acredita. Eu vim para viver aquilo que Deus tem. Eu vim para viver aquilo que Deus está fazendo, para ser parte do que Ele quer, não daquilo que eu imagino que posso. Porque se fosse viver o que eu imagino que posso e você viver o que imagina que dá, a gente estaria lá no começo da história. Só que todas as vezes que a vida dá uma grande guinada, é porque Deus colocou a mão e nos levou para um lugar de desconforto. Só que todo lugar de desconforto carrega uma promoção de Deus para a próxima estação da nossa vida. E no nome de Jesus a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem, mesmo que nos cause medo e pavor. Porque se Deus nos chamou, Ele nos acompanhará. Olha, Provérbios capítulo 23, 7, e eu termino. Eu vou só ler para você entender o que é o cerne de tudo no final. Provérbios 23, 7 diz: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como ele pensa no seu coração, assim ele é. Se você pensa que não dá, infelizmente, talvez será essa a sua realidade. Não vai dar. Não vai acontecer. Porque você acredita tanto que não vai dar, que é capaz de não dar. Agora, se você governa sua mente, se você governa seus pensamentos, o medo vai dizer que não dá. O que você aprendeu na infância vai dizer que não é para você. Mas se Deus está dizendo que é para você, você vai escolher essa palavra e vai colocar no topo do seu coração. E o que você vai declarar a partir de agora é: vai dar certo. Vai dar certo. Vai acontecer. Em nome de Jesus vai acontecer. Em nome de Jesus eu vou viver o que Ele tem para mim. Em nome de Jesus eu vou entrar em lugares que nunca entrei. Eu vou viver coisas que nunca imaginei viver. Em nome de Jesus, na minha vez vai dar certo. Jeremias Jeremias vamos dizer que Jeremias saiu do mentoria de vida e Deus o chamou para falar. Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu te chamei como profeta para as nações. Aí Jeremias olha para Deus e diz: eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Essa palavra alguém já disse, talvez a gente que esqueceu. Sabe quem foi que falou? Maria. Quando o anjo explicou para ela que não era pela força dela, mas pela misericórdia e pela graça divina, ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nela
E hoje nós somos salvos por causa do Filho que nasceu, morreu